As propostas de alteração no Código Florestal foram assunto escolhido na coluna Quero Saber. Para responder as perguntas dos assinantes, está aqui no estúdio André Ilha, que é diretor de Biodiversidade e Áreas Protegidas do Instituto Estadual do Ambiente. A gente pode começar essa conversa com uma pergunta mais genérica: o que de fato está sendo proposto com essas mudanças no Código Florestal? São só restritivas, são abrangentes? O que está sendo proposto aqui? Não, o principal alvo das mudanças propostas para o Código Florestal por parte da bancada ruralista são dois institutos que foram criados por esse Código em 1965. São as chamadas Áreas de Preservação Permanente e as chamadas Reservas Legais das Propriedades Rurais. As áreas de preservação permanente são áreas imprescindíveis para manter o equilíbrio ecológico e mesmo as atividades econômicas em outros pontos. Por exemplo, as encostas com inclinação superior a 45 graus, os topos de morro, as faixas marginais de proteção dos rios e dos reservatórios, lagos e lagoas, etc. E reservas legais são um percentual das propriedades rurais destinado a manter a função ecológica dessas propriedades, que aqui no Sudeste é de 20%. Então, o que os ruralistas pretendem é, alegando que não haveria áreas disponíveis para a expansão da atividade agrícola, então o código precisaria ser flexibilizado no sentido de haver um avanço em cima das florestas e outras formas de vegetação que ocorrem nesses dois locais. E isso é claramente inaceitável porque nós sabemos que existe uma grande disponibilidade de áreas disponíveis para a agricultura abandonadas em muitos pontos do país. Bom, traduzindo, talvez, quer dizer, resumindo um pouco, a gente poderia dizer que essa flexibilização permitiria com que quem ocupou áreas de preservação ambiental ilegalmente, produto de grilagem, etc., pudesse então se legalizar, se estabelecer e conduzir sua atividade agrícola em detrimento da preservação ambiental? Por um lado, sim, regularizaria aqueles que já fizeram isso em descumprimento da lei, mas por outro lado abriria a possibilidade para que outros produtores abatessem floresta nativa, aí agora respaldados pela lei, para expansão das áreas agricultáveis. E nós, veja só, aqui no Rio de Janeiro, que é um estado totalmente inserido dentro do bioma Mata Atlântica, que é um dos mais ameaçados do mundo, do qual só restam 7% da sua cobertura original. Uma medida como essa, aprovada e aplicada no Rio de Janeiro, teria consequências desastrosas. O pouco que tem acabaria, né? Uma pergunta aqui de Santa Catarina, Capinzal, do Idamir da Rosa. Ele diz o seguinte: acho que cada estado deveria ter o seu código florestal, pois somos um país muito grande, não podemos comparar os pequenos agricultores do estado de Santa Catarina, talvez seja o caso dele, com as grandes fazendas do norte. Lembrando que o ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, esteve no Jornal das 10 ontem dando uma entrevista ao vivo. Ele é contra essa ideia, dizendo que os estados não teriam, não digo capacidade, mas não teriam a visão de administrar isso de forma correta. Qual seria a sua posição? E lembrando também que Santa Catarina justamente aprovou, né, o seu Código Florestal Estadual, e o que é uma situação complicada, né? Quer dizer, o Ministério do Meio Ambiente já está questionando, vai questionar isso, acho que no Supremo Tribunal Federal, como algo inconstitucional, mas enfim. Não tenha dúvida. O que foi aprovado em Santa Catarina é claramente constitucional, porque é um princípio jurídico básico que uma lei estadual não pode contrariar a lei superior, de hierarquia superior, que é a lei federal. Quanto se é verdade que não se pode comparar a pequena propriedade rural dos agricultores de Santa Catarina com grandes fazendas do norte, mas a gente pode comparar sim os efeitos de desmatamento no norte, no centro-oeste, no sudeste ou em Santa Catarina, em qualquer ponto, porque os efeitos do desmatamento se fazem sentir sobre toda a população. As mudanças climáticas são fruto, em parte, também do desmatamento, que o Brasil é um grande contribuidor de gases de efeito estufa por conta das queimadas, que são exatamente para a conversão de outras áreas cobertas de floresta em pastagens em áreas agrícolas. André, tem uma pergunta interessante de Valmi Eng, aqui de Marechal Rondon, Paraná. Ele diz o seguinte: se não houver alterações significativas no Código, a agricultura brasileira vai se tornar insustentável, os pequenos agricultores não terão opção a não ser se unir ao movimento dos sem terra. E é preciso lembrar que o Código Florestal, ele tem, se eu não me engano, 44 anos, ele é de 65, eu acho.
E não sei se é hora de realmente fazer mudanças, até para endurecê-lo, talvez, em alguns pontos. Mas qual é a sua opinião sobre isso? Quer dizer, se não houver alterações, realmente essa situação dos pequenos agricultores fica mais complicada? Fica complicado? Tanto isso não é verdade que as entidades representativas dos pequenos agricultores são contra as mudanças no Código Florestal, que o pequeno agricultor, ele sente diretamente na pele o efeito da devastação ambiental, porque prejudica a atividade agrícola de pequeno porte. Na verdade, quem está por trás das mudanças propostas pela bancada ruralista não são esses pequenos agricultores, mas sim os grandes agricultores do chamado agronegócio, particularmente os grandes sojicultores e os grandes pecuaristas, responsáveis por imensas áreas devastadas em diversos pontos do país. Já que estamos em família aqui, você fez a pergunta do Valmir Eng, tem uma pergunta da Noemi Eng também, do Paraná. O Código Florestal deve ser aplicado a toda a população, não somente aos agricultores, porque de forma alguma eles devem pagar pela poluição de todas as cidades. Existe essa sensação de que alguns estão pagando por todos? Não, não existe a sensação de que alguns estão pagando por todos, mas a pergunta tem razão num ponto. Todos devem observar o Código Florestal, porque a expansão, por exemplo, de áreas para instalação de condomínios em áreas de restinga, por exemplo, e a vegetação de restinga é uma daquelas consideradas como sendo de preservação permanente, é um problema muito grande. Não são os pequenos agricultores os responsáveis por isso, mas sim grandes empresas imobiliárias, que às vezes querem parcelar e destruir completamente áreas de restinga. Então, é certo que todos devem observar o Código Florestal em benefício de todos, da fauna, da flora e principalmente da vida humana. É o Alexandre de Imperatriz, Maranhão. Ele diz que deveria fazer reforma agrária, utilizar códigos florestais para o controle do desmatamento. Quer dizer, qual é a relação entre reforma agrária e código florestal? No seguinte sentido, né? É possível avançar com a reforma agrária e preservar o meio ambiente como deve ser feito? Quer dizer, é possível assentar agricultores de uma maneira sustentável, talvez com manejo florestal, não sei? É perfeitamente possível e, aliás, o Código Florestal proíbe explicitamente que sejam distribuídas terras para fins de reforma agrária, por exemplo, em áreas de preservação permanente. Por outro lado, abre a possibilidade que nos assentamentos sejam feitas as chamadas reservas legais condominiais, ou seja, ao invés de cada assentado fazer uma pequena reserva legal, e nós teríamos uma coleção de moitinhas espalhadas, você faz uma reserva legal única para todo o conjunto dos assentados, que tem um valor ecológico muito superior. E, naturalmente, que sendo prestada assistência técnica aos proprietários rurais assentados, para que eles utilizem as melhores técnicas e as menos agressivas no meio ambiente, isso tem um valor muito positivo para todos. Augusto Basílio, de Teresina, no Piauí. A preservação da mata ciliar tem de ser condição fundamental na preservação dos nossos rios. Como o Código poderia ajudar a condicionar tais ações? Não, o Código já faz isso diretamente. O primeiro item das áreas de preservação permanente listado pelo Código é precisamente as faixas marginais de proteção dos rios, que são variáveis em função da largura do rio. Aqui no Rio de Janeiro, que nós não temos rios muito grandes, basicamente nós temos os rios de largura até 10 metros, tem que ter uma faixa marginal preservada de 30 metros para cada lado. E os rios entre 10 e 50 metros, essa faixa aumenta para 50 metros. Ou seja, o Código já diz exatamente isso, ele já induz, lembrando o quê? Que a preservação dessa mata ciliar, ela é fundamental para impedir o assoreamento dos rios, que tantos problemas causa, por exemplo, nas cidades. As inundações da Baixada Fluminense são fruto de quê? Do assoreamento dos rios na Baixada causado pelo desmatamento nas suas cabeceiras ou no seu alto curso. Então, há um reflexo direto entre desmatamento e enchente nas cidades e outros transtornos que todos sabemos tão bem. Bom, ainda falando então sobre mata ciliar, a Eusemar Sabina, de Itumbiara, Goiás, ela tem uma pergunta interessante, não sei se a gente vai poder ajudar, porque acho que faltam detalhes para a gente poder ajudá-la aqui, você poder ajudá-la. Eu gostaria de saber se posso adquirir na bacia do Rio Paranaíba para substituir a área de reserva legal averbada destinada a reflorestamento, em caso positivo, como proceder? Quer dizer, acho que é uma dúvida, ela quer saber se pode comprar uma terra que justamente está na bacia do rio, né, e eu acho que tal. O Código Florestal permite isso, ele permite que quando não houver alternativa para
a criação da reserva legal na própria propriedade, o proprietário pode adquirir uma área dentro da mesma microbacia. E se isso se provar inviável, dentro da mesma bacia hidrográfica e no mesmo estado. Abre essa possibilidade. Uma coisa interessante, né? Quer dizer, acho que em cada região do Brasil é preciso preservar um percentual de uma propriedade rural com a mata nativa, ou uma floresta secundária. Enfim, a reserva legal. Reserva legal, exatamente. Isso varia, esse percentual varia de região para região. E há também que se preservar justamente mata ciliar, nascente, etc. e tal. Existe um argumento que é, bom, já que eu tenho que preservar, não sei, 30% como, né, reserva legal lá da minha propriedade, eu tenho uma nascente de rio, será que esses 30% não podem estar justamente na nascente ou não? Tem que ser 30% mais a nascente, né? O código também é muito claro com relação a isso. No caso, o percentual de 20% aqui para os estados do Sudeste, e as áreas de preservação permanente não podem ser computadas na reserva legal, ou seja, as áreas de preservação permanente são identificadas e a reserva legal tem que ser 20% do restante da propriedade. Há uma exceção que, nos casos daquelas propriedades que são quase todas florestadas, o próprio código admite que nessas circunstâncias a área de preservação permanente possa ser computada junto, mas é em caráter excepcional. A norma é que não é possível computar. Muito obrigado. Lembrando que o diretor de Biodiversidade e Áreas Protegidas do Instituto Estadual do Ambiente, André Ilha, participa agora de um chat com os assinantes. O endereço é g1.com.br/globonews. Muito obrigado pela participação aqui no Em Cima da Hora. Eu que agradeço. Obrigado.